Aqui. Prontinho, tá gravando. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Eu já vou começar. Esse bate-papo nosso vai ficar gravado, então depois a gente vai disponibilizar o link, a gente vai subir no YouTube, a gente vai disponibilizar para que vocês possam assistir, até para que vocês possam compartilhar com aquelas pessoas que ficam na dúvida, né? Ai, mas o que que eu faço? Qual colágeno que eu uso? Qual que é a diferença? Então, vai estar disponível para todo mundo. De antemão, já peço desculpa, eu tô com uma tosse chatinha, mas fiquem tranquilos, vai correr tudo bem, não vai faltar voz. E muita saudade de estar aqui com vocês. Espero que tenhamos esse bate-papo com mais frequência, né? Com assuntos aleatórios. Então, hoje a gente vai falar sobre a linha Reskin, mas não toda a linha, a gente vai focar muito nos colágenos, tá? Então, por que usar colágeno? Qual a diferença dos colágenos que a gente tem? Quais são as indicações? E depois a gente vai fazer um bate-papo sobre empreendedorismo e maternidade, principalmente empreendedorismo aqui dentro da Hive, tá? Essa segunda parte, eu até aceito sugestões, então vocês têm o meu contato nos grupos, podem me mandar mensagem com sugestões de bate-papo. Eu sei que já me pediram para falar sobre empreendedorismo em casal, muita gente começa a empreender junto e passa por várias dificuldades e ficam se questionando se é assim mesmo, então eu acho que é um bate-papo super válido. Renda, como construir, né, com tempo paralelo, então já é algo também que já me pediram, a gente construiu a nossa carreira dentro dessa indústria, usando o nosso tempo parcial, o pouco tempo que a gente tinha, então a gente consegue fazer um bate-papo e mostrar, sabe, a grandiosidade do que a gente tem na mão. Então, hoje o nosso assunto é os colágenos, indicações, diferença entre eles, e empreendedorismo dentro da Hive, né, junto à maternidade, os benefícios, como que lidar com tudo isso, tá bom? Então, eu quero compartilhar a tela com vocês, eu quero falar um pouquinho dos ingredientes que a gente tem dentro dos nossos produtos. Tem até uma foto minha, porque semana passada, nessa semana, não sei se foi essa semana, no começo da semana ou semana passada, eu vi uma foto minha de abril e uma foto minha de agora. E eu fiquei chocada, né, com o resultado, né, do quanto que o meu cabelo vem crescendo. E eu vou contar isso para vocês, tem até a foto, vou compartilhar aqui os slides com vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Ai, só um minutinho. Eles estão aqui. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Que começou a compartilhar ali, mas eu não consegui pôr aí ainda. Calma aí. Compartilhar tela. Achei. Pronto. Deixa eu só ver se eu consigo. Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu vou colocar já os slides em apresentação. Eu não sei se vocês estão sabendo, o computador que a gente tinha aqui, ele deu tela azul. Não é nem tela preta, né? Tela azul. E aqui, ele é diferente, então eu tô apanhando. Calma que ao vivo a gente apanha um pouquinho mais. Ai, queria que fosse aqui. Queria que eu conseguisse. Calma aí. Tá. Bom, eu tô vendo que vocês estão vendo. Tá pequenininho, tá grande? Como que tá pra vocês? Tá bom? Tô vendo os joinhas. Tá pequenininho. Tá, então tá pequenininho. Como é que eu faço isso daqui ficar grande? 100%. Muito grande, não deu certo, né? Modo visualização. Tipo, mudo, né? Uhum. Ficou melhor? Não. Ficou bom? Obrigada, Mônica. Agora tá falando que ficou bom. A Keilinha tá falando que mais ou menos. Ó. Calma aí, gente. Então, calma aí, gente, que eu vou pedir suporte técnico, tá? Calma aí, só um minuto. Deixa eu interromper o compartilhamento.
e chamar o meu suporte técnico. Agora tá ótimo, Andressa. Pronto, nada como suporte técnico presente em casa. Deu certo, né, gente? Agora eu tô conseguindo reproduzir os slides. É um bate-papo, então, sobre a nossa linha Reskin. Ah, meu Deus. Pronto. E eu vou começar falando sobre esse produto, tá? Eu vou começar falando sobre ele porque eu estava aguardando ardentemente por esse produto. Para quem me conhece de antigamente, sabe que meu cabelo não cresce sem estímulo, sabe que a alopecia androgenética é um diagnóstico na minha família. Meu irmão mais novo fez implante capilar no final do ano. E eu sempre tive muita queda de cabelo. Quando eu era criança, eu lembro assim que eu cheguei chorando em casa. Eu lembro dessa conversa que eu tive com a minha mãe. Eu tinha 5 anos de idade, que eu cheguei chorando em casa. Falei, mamãe, por que que você corta o meu cabelo? E ela respondeu, filho, eu não corto, ele não cresce. Ele era Joãozinho, eu tinha 5 anos de idade. Olha que doideira. Então, assim, hoje no teste de pezinho, você consegue, nos testes avançados, né? Você consegue verificar já desde quando o bebê nasce, as vitaminas, os minerais, os itens essenciais que aquela pessoa precisa, que às vezes o corpo tem deficiência em produzir, né? Que vai impactar algumas coisas, como, por exemplo, o crescimento do cabelo, a saúde do cabelo. Então, desde muito nova, eu tratei com dermatologistas, sempre foi a mesma dermatologista que cuidou de minha vida inteira, cuidou da minha dermatite e do meu cabelo, então manipulava shampoos, ampolas, condicionador, vitaminas. E e assim, consequentemente, meu cabelo foi tendo um pouco de saúde, mas ele era muito ruim. E até então eu comecei a usar, né, fazer o uso de colágenos, e eu estava aguardando por esse produto. E ele chegou, e ele é simplesmente muito mais maravilhoso do que eu um dia podia imaginar. Eu lembro da dermatologista no dia do lançamento desse produto subindo no palco e falando: "Eu nunca vi tanto ingrediente bom dentro de um único frasco", porque a seleção dos ingredientes ficaram assim interessantíssimas, né? São produtos, são componentes usados na dermatologia há muitos anos, com muitos resultados clínicos, só que eles decidiram colocar tudo junto aqui, e eu quero falar um pouquinho para vocês, né, dos benefícios que a gente tem em relação aos ingredientes. Então, a combinação deles trazem o que que a gente tem? A gente tem o colágeno verisol, a gente tem dentro do Reskin Smart e do Reskin Prebiótico. A diferença é todo o restante, tá? Mas ambos possuem o colágeno verisol na dose 2,5 gramas, que é a dosagem, né, de todos os estudos clínicos que comprovam a eficiência com essa dosagem. Então, assim, o colágeno, ele é essencial para a saúde da nossa pele, tá? O colágeno, para vocês terem noção, ele é basicamente a proteína estrutural do nosso corpo. Sem o colágeno, a gente desmembraria, né? A gente viraria um invertebrado, basicamente, né? Porque ela tá ali entre os ligamentos, articulações, na estrutura da nossa pele, no couro cabeludo, né? Nos ossos. Então, assim, tá revestindo e protegendo tudo no nosso corpo. Infelizmente, a nossa síntese de colágeno vai caindo ao longo dos anos, porque o processo de envelhecimento ele é contínuo e ele só acelera, tá? Então, a gente não vai ficando mais jovem, a gente vai com os produtos inteligentes, a gente vai retardando os efeitos do envelhecimento no nosso organismo, tá? Por isso que esse produto ele chama Smart, ele é muito inteligente. Então, a indicação dele é qualquer pessoa acima de 25 anos de idade precisa de um pote desse na cozinha, fazendo uso diário e contínuo.
é um produto para tomar para o resto da vida, todos os dias da vida, tá? Da mesma forma que eu fiz um curso de introdução alimentar para que a introdução alimentar do Luca fosse a mais tranquila possível, sabe? Para que a gente pudesse se divertir e para que eu pudesse entender um pouquinho de como que funcionava. E eu lembro da nutricionista falando que eu poderia variar os legumes, então cada dia uma cor, né? A cenoura, a couve-flor, porque as vitaminas presentes nesses legumes coloridos a gente conseguia armazenar um pouquinho. Mas o brócoli, a couve, né, o espinafre, o verde escuro, precisava estar todos os dias na nossa alimentação, né? Então, existem alguns itens que precisam estar todos os dias na nossa alimentação. O uso precisa ser contínuo e precisa ser diário, tá? Então, que a gente está falando, né, de um produto a partir de 25 anos de idade, todo mundo precisa consumir, homens e mulheres, né? Desmistificando, porque o colágeno não é específico, exclusivo para a mulher, é para o ser humano, porque todos nós temos essa proteína estrutural, ela é responsável, né, pelo nosso corpo, independente do gênero. Então, todas as pessoas se beneficiam desse uso contínuo e diário, tá? Então, assim, o colágeno verisol que a gente tem aqui, ele ajuda a manter a nossa pele firme e elástica. Então, a gente tem essa suplementação, né? E que vai melhorar a elasticidade da pele, a redução de rugas. Os estudos científicos comprovam a melhoria em 4 semanas de uso. Então, olha que legal, você começa a usar todos os dias e em 4 semanas você já começa a visualizar na sua pele o quanto ela está mais saudável, o quanto a elasticidade melhorou, a produção de colágeno melhorou, a firmeza da pele, a tonicidade da pele melhorou, tá? A gente tem o retinol. O retinol, ele é muito utilizado na dermatologia, a gente só nunca viu ele dentro de um frasco, né, contendo colágeno, ácido hialurônico, então essa combinação ficou muito intrigante, ficou muito maravilhosa, ficou muito inteligente. Essa é a palavra, gente, esse produto ele é inteligente. O retinol, ele é uma forma da vitamina A, né? E ele é conhecido por melhorar absurdamente a qualidade da pele. Então, assim, ajuda a rejuvenescer a saúde da pele. Como eu falei, o envelhecimento, ele é constante, ele acontece todos os dias, então a gente não consegue barrar o envelhecimento, a gente consegue retardar, postergar, melhorar, aprimorar. Essa é a palavra, a gente consegue aprimorar fazendo uso de produtos inteligentes. E o retinol, gente, ele auxilia na renovação celular. Então, a gente tem uma pele com uma saúde muito mais jovem, com aspecto muito mais jovem, né? Por causa do retinol acelerar esse processo, né? De eliminar as células mortas e renovar com células novas, tá? E além disso, ele ajuda a combater as manchas escuras e acne. Além disso, a gente tem o ácido hialurônico. Gente, o ácido hialurônico, ele é super conhecido porque o nosso corpo, a nossa pele, né, que é o maior órgão do corpo humano, imagina que é um telhado. O telhado protege a nossa casa, né? Se o telhado tiver com algum problema, a casa vai com certeza enfrentar dificuldades, né? Na chuva, no vento, no sol, tudo isso vai fazer com que tudo dentro da casa sofra. Então, a nossa pele também, se ela tiver alguma deficiência, se ela tiver prejudicada, vai fazer com que tudo dentro do nosso organismo, que está sendo protegido por essa barreira, que é a nossa pele, tá? Sofram danos. Então, o ácido hialurônico e o colágeno são pilares, são vigas de sustentação desse telhado. Então, olha que legal, a gente tem o colágeno verisol e a gente tem o ácido hialurônico, são duas vigas importantíssimas para manter a estrutura, né, da nossa pele, do nosso telhado. Então, o ácido hialurônico, ele é conhecido porque ele tem uma capacidade de reter líquidos. Gente, imaginem, é impossível não fazer essa analogia, né? As frutas, quando elas passam pelo envelhecimento, o que vai acontecendo com ela? Ela vai perdendo água, gente. O maracujá fica seco, fica enrugado, a uva passa, passa, né? Ficou sem água. A ameixa seca, a gente chama de ameixa seca. Por quê? Porque não tem mais água e elas ficam murchas, né? A mesma coisa acontece com a nossa pele. Então, quando a gente está fazendo essa reposição do ácido hialurônico, a gente está ajudando a pele a manter mais água. Isso faz com que ela fique mais preenchida. Então, ela fica com um aspecto muito mais jovem.
porque ela tá cheia de água. E, gente, a hidratação, ela é importante de todas as formas que a gente puder, tá? A ingestão, né, de produtos como esse, que tem o ácido hialurônico, beber água, passar hidratante, tudo isso, né, essa combinação, ela é muito poderosa no combate ao envelhecimento. Parece muita coisa, mas, gente, beber água, hidratar a pele, né, e consumir produtos que fazem com que o nosso organismo retenha mais água na pele, mantendo o aspecto mais jovem, tá? Então, o ácido hialurônico a gente tem aqui dentro desse produto. A gente tem o MSM, eu quero que vocês prestem atenção nesse produto, tá? Nesse componente. Porque o metilsulfonilmetano, ele é um composto, gente, que ele ajuda na produção de colágeno. E ajuda nas articulações, porque muitas pessoas ficam, Andresa, mas que tipo de colágeno? Gente, o tipo de colágeno é aonde o colágeno está no corpo. Então, assim, como que a gente denomina? Tem colágeno em todos os lugares, né? O colágeno tipo 1, ele obviamente está mais presente porque ele está presente na pele. E se a pele é o maior órgão do corpo humano, é o que mais tem deficiência, então a gente precisa de mais tipo 1 do que mais tipo qualquer outro, tá? Porém, a gente tem aqui o MSM, que ajuda na formação de colágenos tipo 2 nas articulações. E aqui eu quero contar uma história para vocês, gente, porque eu tenho diagnóstico de condromalácia. Muitas pessoas falam, eu também tenho condromalácia. É muito comum nas pessoas com mais de 30 anos de idade ter a condromalácia. A minha condromalácia, ela foi diagnosticada com 12 anos. Ela tem grau 4, e com 12 anos eu já tinha grau 2, nos dois joelhos, porque eu fazia balé, jazz e sapateado por 9 anos, e eu parei balé, jazz e sapateado por causa do desgaste acentuadíssimo da cartilagem. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho cartilagem há muitos anos, eu tenho um desgaste no osso com osso, eu tenho uma preocupação com osteoporose muito grande. Com 20 anos de idade, eu já fazia uso contínuo de condroitina e glucosamina. E um médico falou para mim o seguinte, ele falou assim, Andressa, os estudos já comprovaram, você é uma pessoa que tem que fazer uso contínuo de tudo que você puder para retardar o desgaste que você tem acentuado. Porém, o uso contínuo da condroitina e glucosamina, ele falou para mim que auxiliaria em questões gástricas, né? E eu tive que tratar uma úlcera no estômago. Ele falou assim, o que você precisa e deve consumir para o resto da sua vida é colágeno. É uma proteína, não tem nenhuma contraindicação, vai ajudar a manter as suas articulações lubrificadas e vai retardar o desgaste que você tem, que é muito acentuado, tá? Então, desde 20 anos de idade, eu estou com 36, já foi me indicado o uso de colágeno. Então, assim, as pessoas falam, mas quando que vai consumir o colágeno? Gente, o Smart eu recomendo a partir de 25 anos de idade pela composição, mas claro que depende, ele tem o MSM, depende da pessoa. Agora, se é um jovem, realmente um adolescente, aí você começa com o prebiótico, tem o colágeno lá, tá? A gente tem os peptídeos de colágeno que eles se formam em todos os tipos de colágeno que a gente tem no nosso corpo. A gente fala muito do tipo 1 porque ele é o mais presente no nosso corpo, porque ele está na pele, tá? Mas os nossos colágenos, o nosso peptídeo de colágeno dentro do berisol, ele tem condições e capacidade de se transformar em outros tipos de colágeno. Aqui a gente só tem um componente maior para esse estímulo, porque o envelhecimento, ele agride muito as nossas articulações, né? Então, assim, o quanto que a gente vai conseguir retardar esses danos fazendo uso de produtos como esse é absurdo, né? Por isso que eu falo, é uso contínuo e uso diário, tá? Então, o MSM, ele ajuda na saúde das articulações e ele também é benéfico para a pele, olha que legal. Então, você tá vendo como uma coisa amarra na outra, né? Não é só única e exclusivamente aquele produto, só o colágeno que ajuda na pele. Não, tudo que eu falei aqui ajuda na pele. Então, olha o quanto a nossa pele não está sendo beneficiada por essa combinação de ingredientes, tá? E agora eu quero falar para vocês do ácido ortossilícico, tá? Porque esse componente, ele é um dos principais na saúde do cabelo e da pele, das unhas também, tá? Então, o ácido ortossilícico, deixa eu ler aqui para vocês.
ele é uma forma do silício que desempenha um papel importante na formação de colágeno e elastina na pele, que resulta em mais firmeza na pele. Eu preciso que vocês entendam que tudo que ajuda no aumento da produção de colágeno, no aumento da produção de elastina, no aumento da produção de elasticidade, é a combinação mais maravilhosa que a gente tem para que a gente tenha a pele sendo aprimorada e rejuvenescida. Agora eu quero entrar em detalhes que por que esse produto ajuda na saúde do cabelo. Porque às vezes as pessoas falam, mas é o colágeno, mas né, o colágeno não tem nada a ver, como que ele ajuda? O colágeno é mais para a pele. Não, de fato. O que a gente tem aqui dentro é o seguinte, a combinação do colágeno com o ácido ortossilícico, eles são essenciais para a formação da queratina. E a queratina é a principal proteína dos cabelos. Isso ajuda a promover um crescimento saudável e mais rápido. O cabelo cresce com mais velocidade. Então, eu preciso que vocês entendam e guardem essa combinação com muito carinho de colágeno com ácido ortossilícico, porque eles ajudam demais na saúde dos cabelos e das unhas, tá? Por causa da queratina. Então, ele ajuda na síntese, tá? Da queratina, na formação de queratina, e ela é a principal proteína dos nossos cabelos. O colágeno com o MSM, eles ajudam a fortalecer os fios de cabelo, tornando menos propensos a quebrar. Gente, eu lembro da dermatologista, ela passando a mão no meu cabelo assim, ela colocou a mão no meu cabelo, ela puxou, ela falou assim, Andressa, o seu cabelo ele não só cai, ele quebra. Ai, meu Deus, eu queria chorar quando ela me mostrou aquilo, porque eu não... Mas assim, eu tenho a consciência de que naquela época ele quebrava porque eu tinha medo de cortar o cabelo, porque com 5 anos de idade eu ouvi da minha mãe que meu cabelo não crescia. Então, por muitos anos, eu chorava para cortar dedinhos do meu cabelo, porque eu tinha um estigma de que ele não crescia. E, de fato, não crescia, porque eu nunca tinha tido contato com produtos como esse, né? Eu comecei a manipular algumas coisas naquela época, mas, assim, nada como um produto como esse, por exemplo. A saúde do meu cabelo mudou absurdamente, tá? Então, eu tinha medo de cortar o cabelo e eu não cortava muito cabelo. Então, com certeza isso impactava pro cabelo quebrar. Agora, o ácido hialurônico, ele é conhecido por reter líquidos, e não só na pele, tá? Ele faz com que ele retenha a umidade, e isso mantém os cabelos mais hidratados também. E melhora a elasticidade, previne o ressecamento dos fios de cabelo. Porque a gente sabe, né, que... por que eu vou passar shampoo no resto do cabelo? Não precisa, é só no couro cabeludo, é onde a gente tem a oleosidade, onde a gente tem, né, que eliminar as toxicidades, né? Tudo de ruim que tá ali, as impurezas, né? Mas a gente também tem muita coisa boa que a gente tem que manter aqui, por isso que o shampoo ele é muito importante. Só que a gente não precisa passar no restante do cabelo, porque ele costuma ser mais ressecado. Então, a gente ter aqui, né, ingredientes que ajudem a manter o cabelo mais hidratado, isso muda completamente o aspecto do cabelo, tá? Dos fios de cabelo. E agora, falando de unhas, né, a gente tem aqui, né, o colágeno ajuda a estimular o crescimento das unhas, deixando elas mais fortes. A gente tem os outros ingredientes que, juntos, eles ajudam a reduzir a quebra das unhas, né, as unhas que descamam, então ajuda a prevenir isso, torna elas mais resistentes. Mais uma vez, o ácido hialurônico entra, né, contribuindo na hidratação das unhas, então evita, né, que elas fiquem secas e quebradiças. Então, ele traz muita saúde pro cabelo e para as unhas, tá? Então, guardem esse ácido ortossilícico junto com o colágeno, que a gente tem aí muita saúde para os cabelos e para as unhas. E a foto que eu falei que eu ia mostrar para vocês é essa. Eu tenho esse destaque no meu Instagram, é do dia 11 de abril. Antes do lançamento da Hive, em maio, eu cortei o cabelo ainda. Então, olha que doideira. Aqui em abril, em maio, eu cortei o cabelo e essa foto é de semana passada, de um videozinho que eu tava fazendo nos stories. Olha o tanto que meu cabelo cresceu, né? E agora já tá na hora de cortar de novo, porque eu cortei em maio, porque agora eu não tenho medo nenhum, eu corto de 6 em 6 meses, sem sombra de dúvidas. Começou a ficar um pouquinho ressecado, espetando nas costas, eu já falo, tá na hora de cortar. Corto 4 dedos, 5 dedos, eu nunca, jamais na vida fazia isso antes na juventude, porque
eu tinha muito medo do meu cabelo não crescer, então era um estigma que, graças a Deus, hoje eu já não tenho mais, né? Porque as pessoas falavam, ai, não precisa ter medo de cortar cabelo, o cabelo cresce. Não é todo cabelo que cresce, tá? Alguns cabelos crescem só com muito estímulo que a gente proporciona para eles, que é o meu caso, tá? Então, eu tinha esse estigma e, graças a Deus, hoje a gente tem produtos incríveis como esse. Eu queria colocar essa foto para vocês. Agora, falando um pouquinho do nosso pré-biótico, tá? Porque, assim, se você estiver só interessado na suplementação de colágeno, então tanto faz, porque ambos possuem a dose 2,5 gramas de colágeno verisol. É um peptídeo de colágeno que tem a capacidade de se transformar nos outros colágenos do nosso corpo, não só tipo 1, tipo 2, e todo o colágeno do nosso corpo, ele é inteligente para isso. A diferença é que os ingredientes que a gente tem lá, como eu falei, ele torna aquele produto muito mais inteligente no aprimoramento da juventude, da pele, dos cabelos e das unhas, tá? Então, e das articulações, que isso é muito importante. Então, assim, é muito interessante isso porque eu não consigo ver um produto excluindo o outro. Eu só vejo uma soma, sabe? Eu vejo que, a não ser que você só queira o colágeno mesmo, se não for só isso, eles se complementam de uma forma tão legal, porque olha o que a gente tem aqui dentro, tá? A gente tem o colágeno, né? O colágeno verisol. A gente já sabe que ele ajuda, né, na pele, no cabelo, nas articulações. Só que a gente tem as fibras pré-bióticas. Aqui, gente, vocês precisam entender que a diferença do pré-biótico e do probiótico é que a nossa flora intestinal possui bactérias, né? Aliás, as bactérias estão aí, né, em todos os lugares. E elas mantêm o equilíbrio, então quando entra numa desarmonia aí, a gente começa a sentir as consequências, né, dessa desarmonia, desse desarranjo. Os probióticos são as bactérias do intestino. Os pré-bióticos, que é o que a gente tem aqui dentro, são os alimentos dessas bactérias. Então, a gente ajuda a regular a flora intestinal, né, com os alimentos dessa flora intestinal. Então, são fibras, o que a gente tem aqui são fibras pré-bióticas, que elas são conhecidas por alimentar as bactérias benéficas no nosso intestino. E assim, ela promove uma saúde digestiva, né? Ajuda na regulação do açúcar no sangue e no controle do apetite. Olha o quanto que as fibras são importantes, né? São fibras pré-bióticas que a gente tem aqui, conhecido como FOS, tá? Além disso, aqui no próximo. A gente tem as fibras dietéticas, então tem as probióticas, são importantes para a saúde digestiva, redução de colesterol, controle de peso, contribui para a saciedade e regularidade intestinal. Olha como uma coisa complementa a outra, né? Eu não consigo ver um produto excluindo o outro, eu consigo ver dois produtos incríveis com propostas distintas, né? E muitas pessoas sofrem com prisão de ventre, e aqui eu tô falando de adolescentes. Por que não já começar a consumir esse produto? Né? Por isso que eu falei, o outro, ele tem alguns ingredientes como retinol, né? Que daí é interessante começar a consumir a partir de 25 anos de idade. Porém, aqui a gente já está falando de um produto que um adolescente, um jovem, já poderia começar a fazer uso, tá? E se beneficiar de uma saúde intestinal muito melhor. Às vezes sofre com cólicas intestinais, com prisão de ventre, ou até mesmo o próprio ciclo menstrual, né? De mulher para mulher. O ciclo menstrual, gente, nossa senhora, é uma loucura o que acontece com o intestino. Metade do mês funciona, a outra metade do mês não funciona. Então, assim, o que você puder fazer de uso para que o seu intestino funcione, porque a palavra enfesado, ela existe por causa do intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Gente, vocês não têm noção. Se o nosso cérebro parar de produzir os nossos hormônios, serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina, o nosso intestino é capaz de produzir os hormônios da felicidade. A gente tem que levar em consideração o quanto o nosso intestino é maravilhoso, importantíssimo no nosso corpo. A gente tem que levar em consideração o quanto que ele mantém o nosso bem-estar, o nosso humor, o nosso bom humor. Porque uma pessoa enfesada, gente, coitada. Eu vejo o Luca tinha disquesia, uma dificuldade muito grande, a gente, né, passou todo esse tempo, né, até hoje, agora que começou a melhorar, ele tá com 2 anos e 4 meses, gente, era de partir o coração. Nossa, mudava assim completamente o humor dele, o comportamento dele. Você viu o quanto que ele ficava enfesado, essa palavra nunca eu tive ao pé da letra diante dos meus olhos, como com meu filho. O quanto que cuidar do nosso intestino é maravilhoso. Então, tá vendo que um produto, ele não exclui o outro, eles são tão distintos e
tão complementares, né, que a indicação cabe ao simplesmente você ouvir o que a pessoa está buscando, né? Porque realmente cuidar do nosso intestino, se a pessoa tem o intestino funcionando, se ela tá bem, funciona todos os dias e tá tudo certo, maravilhoso. Gente, se não, aqui a gente está falando, né, de um produto que vai ajudar muito na saúde intestinal. Eu tenho feito alguns eventos em prol do Outubro Rosa, e eu tive a oportunidade de me beneficiar de treinamentos de médicas maravilhosas. E eu até fiquei chocada no último que a gente fez em Rio Preto, porque ela trouxe um dado, né, que o câncer de mama é avassaladoramente superior a todo tipo de câncer que existe. Uma a cada 8 mulheres, gente, é muita coisa, uma a cada 8 mulheres terão câncer de mama. Logo depois, se eu não me engano, antigamente era o câncer de colo do útero. Mas sabe qual que é o agora? Cólon e reto, que é intestino. Já vem logo depois de câncer de mama. Aí depois, em terceiro lugar, vem o câncer do colo do útero. Né? Então, aqui a gente está falando de um produto, né, que traz saúde para o nosso intestino, para o nosso organismo. Então, a gente tem que levar em consideração que realmente ter um intestino funcionando, se alimentar de forma. Né, eu lembro que eu sentei, demorou 36 anos para eu sentar na frente de uma nutricionista, e eu sentei, gente, vai fazer 30 dias que eu tô fazendo dieta. E eu lembro que ela falou assim para mim, ela, e aí tem que comer salada. Daí eu falei, mas eu posso pular a salada? Ela olhou para mim e falou assim, não. Não pode, porque são muitas fibras, muita coisa que tem ali, muita saúde para o nosso intestino, eu não sabia, né? Eu não sabia dos benefícios, eu nunca tinha sentado na frente de uma nutricionista, né? Então, assim, não, você não pode não fazer uso das fibras, tá? Então, se você não faça, suplemente com colágeno, né? O nosso pré-biótico, porque você está aí suplementando tanto as fibras pré-bióticas quanto fibras, né, dietéticas, né, trazendo aí uma saúde intestinal muito melhor. E a gente tem vitaminas, né, vitamina C, as vitaminas do complexo B. Então, a vitamina C, ela é conhecida por seu papel na saúde imunológica e na formação de colágeno. Então, a gente tem aí um potencializador na produção de colágeno. As vitaminas do complexo B, elas desempenham várias funções no nosso organismo, desde o metabolismo energético até a saúde neurológica, então a gente está falando aqui de um produto riquíssimo, né, em vitaminas, fibras e colágeno. Então a indicação é completamente distinta um do outro e o uso complementa, né, o uso complementar é muito benéfico para o nosso organismo. Então aqui a gente está falando de um produto que traz muita saúde para a pele, para o nosso intestino, né, e as vitaminas C, vitaminas do complexo B traz benefício desde, né, o metabolismo energético até o nossa saúde neurológica. Tô aqui deixando meus contatos, mas a gente vai fazer agora um bate-papo sobre empreendedorismo. Eu vou parar de compartilhar a tela com vocês, mas empreendedorismo, maternidade, porque eu acredito que algumas coisas na nossa vida elas impactam drasticamente o nosso futuro, né? Porque eu acho assim, algumas coisas acontecem, boas ou ruins, tá? Que fazem a gente repensar algumas coisas, não é verdade? Algumas coisas impactam mais a nossa vida, que faz com que a gente reflita sobre o caminho que a gente tá tomando, as decisões que a gente vem tomando, as decisões que a gente tomou que tá afetando o nosso presente hoje. E a maternidade é uma delas. A paternidade também, né? Eu tô falando de maternidade porque eu sou mulher e eu vivo a maternidade, mas eu sei que a paternidade para o homem também é um divisor de águas, porque até então, gente, existia você, e a partir da maternidade e da paternidade existe um serzinho que nasceu de você e que você move montanhas por aquele trenzinho que faz você ficar acordado a noite toda, faz você acordar, né? Faz 2 meses que Thiago e eu, a gente vai acordando 4 da manhã, gente, tá duro. 4 da manhã, todo dia eu falo, filho, mas o sol não apareceu. Daí ele abre a janela e fala, nossa, tá escuro. Eu falo, pois é, o sol não apareceu. Daí ele fala, o Luca não dormiu. Eu falo, não, filho, o Luca dormiu, mas o Luca acordou muito cedinho. Ai, socorro. Mas é um amor de... Não tem explicação, né? Eu falo que tem... nenhuma experiência dá pra gente criar, a gente tem que viver. Algumas coisas a gente consegue imaginar, né? Pelo menos, mais ou menos o que a gente vai sentir. Às vezes a gente fica assim, né? Nossa, mas se eu encontrar aquela pessoa, eu vou falar desse jeito, eu vou falar isso, isso. Aí encontra aquela pessoa, sai tudo diferente, não é verdade? Por quê? Porque a experiência a gente não cria, a gente vive. Então sai diferente mesmo, porque ali na hora
coisas estão acontecendo e sai de forma diferente. A maternidade é uma delas, é uma intensidade que não dá para a gente mensurar antes de viver, né? E é uma coisa que faz com que a gente mude a nossa perspectiva de futuro. Eu estou em grupos de mães e eu percebo o quanto... Aqui eu tenho que falar de alguns cenários, tá? Porque eu percebo algumas mães que se planejaram para viver a maternidade, que foi o meu caso, mas eu vou te dizer assim, você planejou. Não, a vida foi acontecendo, né? Como eu falei, não tem como a gente criar experiência, a gente vive. A gente teve muita dificuldade para engravidar, então ao longo de 6 anos tentando engravidar, eu pude planejar muito isso, né? Então eu tive muito tempo para planejar viver a maternidade, por causa das condições que nós enfrentamos, né, para poder viver esse sonho, todos os desafios que a gente teve que passar para poder viver esse sonho da maternidade. Tem algumas pessoas que simplesmente engravidam sem querer, né? E aí a vida estava de um jeito e a partir dali tem um filho e a perspectiva, as coisas mudam completamente, porque você começa a pensar diferente, você começa a sonhar diferente, você começa a ter prioridades diferentes, né? E existem algumas pessoas, que eu também estou no grupo de mães, e vejo que junto com, né, o cônjuge, o parceiro, a parceira, decide que uma pessoa vai ficar em casa e viver aquilo intensamente, né? Eu vejo esse cenário acontecer com muita frequência, porque eu estou, assim, nos grupos e eu vejo que vira e mexe, esse debate rola, sabe? Tá sempre mães, eu tô num grupo de aleitamento, então, assim, tem sempre bebês e mães, né? Tem sempre uma dupla entrando no grupo, né? E cada pessoa tá vivendo uma fase ali. A gente tem dificuldade de desmamar, então a gente continua no grupo, né? Aconteceu o desmame do filho, mas a gente continua lá no grupo, porque faz bem, né? O mundo que a gente troca figurinha, é muito gostoso, a gente não desmama, não, a gente continua lá. E tem um monte de pessoas entrando, e aí a gente vê de novo aquele ciclo acontecendo, né? Mas aí a licença maternidade acaba, a maioria, né, delas acaba em 4 meses. Algumas pessoas, o que elas falam, o que elas fazem elas tiram férias para complementar. É minoria das empresas, tá? Que são 6 meses de licença maternidade. Muitas mães não conseguem. Nossa, eu tô vendo uma foto aqui de uma mão com uma... Agora que eu tirei o compartilhamento de tela, eu tô vendo uma foto aqui de uma mão com uma mãozinha. Que coisa mais maravilhosa, né? E aí você vê que com 4 meses você fala, meu, não consigo. Não quero, não consigo, não quero ficar aqui, né, poder passar mais tempo com o meu filho, com a minha filha, e aí eu vejo que as mães, elas tomam essa decisão. E ao mesmo tempo que elas tomam essa decisão, naquele momento faz muito sentido. Só que depois de um tempo, essa criança vai demandando menos dela, vai demandando mais socialização com o mundo, vai demandando mais contato com outras pessoas que não só com a mãe. E aí a mãe começa a se enxergar, tipo, e agora? Né? Eu vejo que eu tenho disponibilidade, né? Eu vejo que eu tenho um pouco mais de tempo, eu vejo que eu estou aqui dentro de mim também, que eu não sou só mãe, elas começam a enxergar isso. Só que daí elas falam, como é que eu vou me realocar no mercado de trabalho, né? Eu fiquei tanto tempo afastada, por onde eu começo, por onde eu recomeço, como que eu recomeço, porque você quer a flexibilidade que o mercado tradicional não te oferece, né? Porque a sua vida mudou. Lembra? Algumas coisas fazem com que você mude a rota. E a maternidade é uma ruptura da pessoa que você era, da vida que você levava. Uma doença é a mesma ruptura, que faz você ressignificar muita coisa. A pediatra, né, do Luca, eu tô acompanhando, ela descobriu, né, um carcinoma invasivo, câncer de mama. Em dezembro, em fevereiro, já fez a cirurgia e tudo mais, precisou fazer rádio e tudo mais, e eu venho acompanhando ela, falando que o ritmo, né, do trabalho dela vai ser desacelerado, que ela priorizando muito mais coisas que antes, né, de enfrentar aquele desafio, ela não estava priorizando, ou talvez ela tivesse empurrando com a barriga, que é um hábito que a gente faz, não é verdade? Né? Então, assim, algumas coisas que acontecem na nossa vida faz com que a gente valorize mais o nosso tempo, priorize mais estar com as pessoas que a gente ama ou a perspectiva de. Porque existem alguns cenários, né?
existe aonde você se encontra. Então, assim, algumas pessoas encontram na Hive a perspectiva de ter este tempo, como eu encontrei dentro dessa indústria. Que quando eu comecei a empreender nessa indústria, eu não tinha tempo, mas eu também não tinha perspectiva de ter. Eu enxerguei aqui a transição de carreira, a oportunidade de fazer a mudança de rota que eu gostaria na minha vida profissional, na minha carreira profissional. Eu usei essa indústria para fazer a minha transição de carreira, sair da auditoria, daquele estilo de vida que não estava me levando aos meus objetivos, estava me afastando deles, eu fiz essa transição usando este modelo de negócio. Então, algumas pessoas vão fazer isso, já são mães, vão ter um pouquinho menos de tempo com as crianças, mas naquele momento é a ferramenta que você tem para que você tenha mais tempo no futuro. Entenda, a gente constrói a liberdade de tempo que a gente deseja. Ela não acontece da noite pro dia, ela não cai do céu, ela é uma construção. Então a gente começa da onde a gente se encontra, tá? Tudo na vida a gente começa, parece óbvio, né? Parece, mas a gente esquece. Tanto que a gente fala, mas você começou da onde? Não importa de onde eu comecei, importa de onde você vai começar, né? Onde você quer chegar? Aqui. Então você tem que entender, você tá aqui, você quer chegar aqui. O GPS é isso, né? Não importa aonde eu tô, importa aonde você tá, porque ele que vai te levar do local que você se encontra para onde você deseja chegar. Né? É a mesma coisa que eu falei com o nutricionista na academia, ele, mas não é assim, você pode né, fazer umas compensações. Eu falei, não, eu entendo que num futuro eu vou conseguir fazer essas compensações, mas eu também entendo que hoje eu me encontro aqui. E para eu chegar aqui, eu preciso de uma dieta mais restrita, eu preciso de uma disciplina muito maior, de um investimento muito maior da minha parte na determinação do que quando eu já estiver aqui. Quando eu já tiver avançado um pouco, eu entendo que aqui eu talvez consiga ter um pouco mais de liberdade. Mas eu não estou aqui ainda. Eu não posso me dar esse luxo, né? Eu tenho que ter a consciência de onde eu me encontro. Para a partir dali eu traçar os meus planejamentos, né? De forma condizente com a minha realidade e aonde eu desejo chegar. Então, assim, eu comecei com 15 minutos por dia. Então, o que a gente precisa entender é que, graças a Deus, dentro desse negócio, a gente não troca horas por dinheiro. Senão ninguém estaria aqui dentro, né? A gente troca resultado. Então, se você tem pouco tempo, valoriza o pouco tempo que você tem. Otimiza o pouco tempo que você tem. Marca reuniões com mais de uma, duas, três pessoas para que você consiga otimizar o seu tempo na sua produtividade. Porque se a gente semeia uma informação, a gente vai colher muito mais frutos se a gente semear muito mais num período de tempo muito mais curto, né? Eu falo, quem é autônomo, talvez, e nem todo mundo, né, gente? Eu acho que essa mentalidade é uma coisa que a experiência vai trazendo pra gente, né? Mas, por exemplo, não é todo mundo que entra numa loja que compra, não é todo mundo que tem um contato com um profissional da área da saúde, da área da beleza, né? Ou não sei, com um personal, com alguém que já vai fechar negócio, mas, poxa, foi semeado ali uma informação. Se foi semeado uma informação, é possível que aquele profissional venha a colher daquele semear. Vocês conseguem visualizar isso? Se você passou uma informação, pode ser que você venha colher daquilo. Se a pessoa conheceu uma loja e mesmo hoje não tendo comprado um produto, mas pode ser que ela venha comprar no futuro, né? Eu conheci uma loja, nossa, uma gracinha, loja de produtos, né, infantis. Eu não tenho filho, mas pode ser que você venha a ser convidado para uma festa infantil e aquela loja te venha na cabeça e ali aquela pessoa vai colher, né, um fruto de um bom atendimento, né, de uma simpatia. Então, você está entendendo que se você semear num espaço de tempo menor, você vai ter uma colheita muito maior e mais rápida. Então, se o que te falta é tempo, o que você precisa é produtividade. Produtividade. Quanto mais produtividade, mais você otimiza o pouco tempo que você tem. Mais você otimiza. Eu não tinha disponibilidade para ficar falando com uma pessoa todos os dias. Eu tinha o domingo e eu tinha que pelo menos ter 7 pessoas sentadas na minha frente para que o meu saldo naquela semana fosse 7, né? Apresentações
dos produtos, do negócio, semeei 7 sementinhas, agora eu tenho que trabalhar, né, não somente, né, o semear, mas também o regar, né, o follow-up, o acompanhamento, todo o trabalho que a gente sabe que a gente tem que fazer, que é muito simples, tá? A gente só precisa se familiarizar com ele, aos poucos a gente vai se familiarizando, a gente vai vendo que é mesmo muito simples, a gente só precisa inserir na nossa rotina. Tudo é muito difícil antes de a gente estar familiarizado, né? Eu lembro que um dia eu estava batendo um papo com uma amiga minha, gente, sobre funcionária que limpa, né, que vem limpar a nossa casa e tudo mais. Nossa, eu gosto muito da minha funcionária, ela tá de férias. Nossa, me faz uma falta danada, mas eu gosto muito dela. Eu tava conversando com essa minha amiga falando isso, eu falo: "Ah, eu deixo a pessoa quando vem em casa, eu deixo ela à vontade, né? Porque ela precisa se familiarizar com o ambiente, ela precisa se familiarizar comigo, então eu deixo ela à vontade para fazer como ela está acostumada, e aos poucos eu vou falando, olha, eu gostaria que aqui fizesse dessa forma, que aqui fizesse dessa forma, porque nós todos estamos nos entendendo. Eu entendo que no começo vai demorar mais tempo, depois que ela está familiarizada, ela consegue fazer aquilo que ela demorava, né, um dia inteiro, ela consegue fazer em meio período, porque tudo é assim, gente. Eu tô dando um exemplo de uma conversa que eu tive semana passada, mas esse exemplo ele pode ser em absolutamente tudo, né? Se você nunca começou uma atividade física, você vai inserir na sua rotina aos poucos, senão você vai ficar com raiva da atividade física. Vai ser o meme que eu li hoje, né? Eu vou ler até para vocês, porque eu achei isso daqui tão interessante, gente. Eu dei muita risada disso, tá? Eu não sei se vocês vão achar divertido, mas eu achei é isso. Diz assim, quer ver? Sumiu. Malhar é muito bom. Para evitar uma velhice com dores pelo corpo todo, você passa a viver com dores pelo corpo todo. É isso, tipo, tudo dói para sempre, todos os dias, e não só na velhice, né? Mas é na construção muscular. Eu achei muito engraçado isso. Mas é exatamente isso, gente. Você começa e aos poucos você vai se familiarizando, porque você sente muita dor no começo, muita dor. Então, se você vai todos os dias, você fica um mês sem andar, você vai ficar com ódio da academia, você nunca mais aparece lá. Então, assim, 2 vezes na semana, até o seu corpo se familiarizar com aquilo. Porque, gente, uma vez que você se familiariza com a atividade física, o seu corpo pede pela atividade física. Tudo começa a doer. Você fala, meu Deus, eu não consigo mais andar, né, direito, de tanta dor articular que a gente tem. E o corpo pede para a gente voltar para a atividade física, né? Eu digo isso pela condromalácia, meu corpo, né, essa licença maternidade que eu me dei, meu corpo já estava gritando, tipo, pelo amor de Deus, volta, sabe? Então, assim, a gente precisa entender que até a gente se familiarizar com o processo, a gente vai achar ele complicado, complexo. Mas, gente, juro, é muito pouco tempo, se você estiver em alta produtividade, se você estiver fazendo o que precisa ser feito, para você se familiarizar com esse processo. São simples, são passos simples que só precisam ser feitos continuamente e diariamente. Sabe o Reskin Smart? É a mesma coisa o nosso negócio. Todos os dias, por todos os dias, você fazendo isso de uma forma leve, tranquila, uma dose por dia, você vai se familiarizando e o negócio acontece da forma mais natural que era para acontecer, sabe? Tá inserido no seu cotidiano, você vai inserir no cotidiano das outras pessoas, né? Você vai aprendendo a ouvir o que as pessoas querem, e aí você vai mostrar para essas mães que esse negócio, ele é a esperança do futuro que a gente desejava ter. O futuro que você é mãe, mas você produz dentro da sua casa. O Luca, hoje eu fui dar banho nele, eu tava maquiada. Ele já começou. O Luca verbaliza. Até a professora parabenizou a gente na reunião. Ela falou assim: nossa, não tem nenhuma criança que verbaliza, eu tenho que parabenizar vocês, porque isso é de vocês, né? E ele verbalizando pra mim, né? Com todas as letras. Mamãe, você vai pôr o Luca pra dormir, né? Daí eu falei, eu vou, filha. A mamãe tá assim, mas a mamãe vai trabalhar. Mas é aqui do escritório. E, então tá bom. Então é a mamãe que vai colocar o Luca pra dormir, né? Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque logo depois eu pus ele na toalha de coelhinho, daí eu fiquei. O que eu tenho dificuldade é ser lúdica, né? O Thiago tem muito mais facilidade, então eu fico, bebê coelhinho, a mamãe coelhinho tá aqui, né? E aí ele vem, deita e fala, que bom que a mamãe tá aqui, a mamãe vai estar trabalhando ali do lado, né? Então, assim, olha que incrível que é você poder explicar para a criança que a mamãe tá maquiada, que a mamãe vai trabalhar, mas é aqui do lado, sabe? Dentro de casa, a mamãe vai estar aqui. Então, porque às vezes ele me vê saindo, né, para fazer algum evento, alguma reunião, e aí é o papai que vai colocar para dormir. Aí, gente,
Aí é diferente, né? Daí ele sente, ele sofre um pouquinho, eles se dão super bem, acontece tudo bem, mas até eu ver a mamãe sair, nossa senhora, Deus do céu, né? E aí você tem a perspectiva de ter o tempo e a qualidade de tempo que você deseja, gerando receita. Nossa, porque eu acho que isso é o que toda mãe quer, né? Porque depois que nasce um filho, Deus me livre, como tudo é caro. Farmácia é caro, né? Roupa, parece que cresce da noite pro dia, nada mais, absolutamente nada mais serve naquela criança. Não sei o que acontece, eles são abduzidos do corpinho deles e simplesmente o tamanho 3 não serve mais. Assim, é um negócio, é uma bola de neve. Então, assim, gerar receita, poder construir liberdade de tempo e o que mais qualquer ser humano deseja no planeta Terra: poder da escolha. Você poder escolher não levar o seu filho na escola porque ele está doente, né? E às vezes você tem que levar porque está doente, mas você não tem o poder da escolha, né? E você vai com o coração partido. Eu não consigo nem imaginar o que é isso, né? Porque se eu vejo qualquer coisinha, já deixo em casa, já fico junto, né? Já quero cuidar, já quero. O Thiago fala que ele vê em mim, ele fala que ele nunca viu alguém que gosta de cuidar, né? Eu gosto de cuidar, eu quero estar junto, eu quero estar perto, eu quero cuidar, né? Só que é o poder da escolha. E não é todo mundo que tem o poder da escolha. A gente tem um negócio muito magnífico nas nossas mãos. E depois que eu me tornei mãe, eu consigo valorizar ainda mais o que a gente tem, porque é muito maravilhoso. A gente passa por fases e fases, e a gente entende que vai vir outra fase, né? E que cada fase vai trazer um desafio, e você ter o poder da escolha para todas as fases que você vai poder passar. Se Deus quiser, você vai poder passar junto. Não existe negócio mais poderoso do que esse poder de escolha. Você poder escolher. E eu quero até falar, né? Para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aqui, que a gente já está aí com quase 1 hora. O Zig Ziglar. Se você nunca escutou Zig Ziglar, gente, eu ia antigamente, quando eu comecei esse negócio, não tinha o Spotify, né? Não tinha o WhatsApp. Eu tinha vários CDs gravados, tipo do Zig Ziglar, do Jim Rohn, e eu pegava rodovia, até inclusive era uma queixa minha muito grande, né, para o médico por causa da condromalácia, né? Para ir para Rio Preto, por exemplo, eu tinha que parar 5 vezes para esticar a perna, que eu não aguentava ficar no carro. Mas eu ia escutando Zig Ziglar, Jim Rohn, escute, se conecte a esses ensinamentos, gente, porque o tempo passa, mas esses ensinamentos, eles só mudam um pouquinho a ferramenta, a tecnologia que a gente tem hoje, né, a nosso favor, mas a mentalidade por detrás, né, o processo que aquela pessoa enfrentou para construir o sucesso, né, a pessoa que ela se tornou, é exatamente igual ao processo que a gente passa aqui dentro, né, de um ambiente diferente, de uma realidade diferente, de um planeta diferente, né? Muitas coisas aconteceram ao longo dos anos, mas a mentalidade próspera é a mesma. E o Zig Ziglar, ele fala que se existe esperança de um futuro melhor, existe poder no presente. Então, se você visualiza que no futuro você pode, com a ferramenta que você encontrou, construir o que você busca, você abre essa porta e você começa. Não importa se você tem o que você precisa para ter sucesso aqui. Importa que você encontrou a ferramenta para você construir o que você precisa para a sua vida. Então, hoje eu posso falar de boca cheia que a gente tem a melhor ferramenta para as mães que querem viver a maternidade, que querem ter o poder de escolha. Pode ser que o ponto que você se encontre hoje, você tenha que se sacrificar um pouco mais, de fato, né? A gente constrói. Tudo na nossa vida é uma construção. Ela não cai, né, do céu. Eu falo muito sobre educação financeira. As pessoas que herdam, né, ou as pessoas que ganham na loteria, ou as pessoas que ganham muito dinheiro muito rapidamente, né, seja com uma habilidade física, como no futebol, se ela não desenvolve uma mentalidade próspera, aquele dinheiro acaba. Acaba. A pessoa que herda, se não tem a mentalidade próspera, se ela não se tornou, aquele dinheiro não dura na mão dela. Não dura. Então, o processo de construção, ele é magnífico, porque você se torna uma pessoa próspera. E se tornar uma pessoa próspera quer dizer que você vai conseguir gerar receita
com a ferramenta que você tiver na mão, com o cenário que você tiver na mão, porque a sua mentalidade é próspera. Você se tornou e construiu o seu sucesso, então você vai construir. Você se encontra aqui, talvez você tenha que sacrificar um pouquinho mais do seu tempo, mas porque você enxergou que você pode ter o tempo que você deseja, a liberdade de escolhas que você deseja, você faz esse sacrifício. Porque tudo vale a pena, né? Todo mundo fala, né? Ninguém disse que a maternidade seria fácil, mas todas as pessoas falam que vale a pena. É muito doido, né? Ninguém fala que a construção de qualquer sucesso é fácil, mas todas as pessoas falam que o processo vale a pena, que o que construir vale a pena, né? Então, aquilo que eu falei, às vezes pode ser um pouco complexo e demorado, porque você não está familiarizada ainda, mas talvez aquilo que tomava o seu dia todo, daqui a pouco, em um mês, se você estiver fazendo todos os dias, o dia, né, a sua dose diária contínua, você vai se familiarizar e aquilo que te tomava o dia todo vai te tomar meio período, vai te tomar 1 hora do seu dia, você vai começar a ficar habilidosa, vai te tomar 30 minutos do seu dia. Então é um processo e a gente precisa respeitar esse processo, tá? E eu encorajo todas as mães, né, todas as famílias, né, a terem essa fonte de renda dentro de casa, né? As mães, os casais, né, a terem essa fonte de renda, porque é maravilhoso a gente poder acompanhar um processo que é tão rápido como a vida, né? Ela é finita, né? Então é maravilhoso a gente poder acompanhar isso, né? Ter o poder de escolher acompanhar isso, tanto para a mulher quanto para o pai, né? Porque eu vejo a cara do Thiago de manhã acordando 4 da manhã e eu com uma tromba desse tamanho, eu preciso de 2 horas para a alma descer pro corpo, e o Thiago 4 da manhã já vai lá encontrar o Luca e dar bom dia, apaixonado, derretido, mesmo acordando 4 da manhã, sabe? Porque é maravilhoso você poder escolher viver isso, sabe? Então, que a gente possa levar para o maior número de pessoas essa ferramenta que pode transformar aí o nosso futuro, né? Porque o nosso futuro são as crianças de hoje. E não adianta a gente esperar um futuro melhor se a gente não investe tempo nelas, se a gente não investe atenção nelas, se a gente não investe um pouco da gente nelas, né? Então, é muito maravilhoso esse poder de escolha. Eu desejo que todas as pessoas possam inserir essa ferramenta para poder ter essa liberdade de tempo, essa liberdade de escolha no futuro muito próximo, né? Porque a gente já está vendo aí o movimento que a gente está causando, né? E a gente sabe que muito em breve a gente vai ter lançamento aí, né, de cosméticos. A gente sabe que está só começando, que os produtos são muito maravilhosos, que a gente veio causar uma disrupção mesmo, né? A linha Hyper veio para mostrar o quão disruptivo Hive está sendo, mas calma que isso é papo de mulher para mulher para uma outra hora, né? O nosso cafezinho hoje está acabando e foi maravilhoso. Eu vou salvar a gravação e disponibilizar o link para vocês. Obrigada pela nossa noite maravilhosa, gente. Um beijo e boa noite para vocês.